6. Nós vamos batizar primeiro as meninas e por ordem de beleza. Tô brincando. É por ordem de tamanho, mas não tem problema. Aí, gente, Romanos capítulo 6, verso 4. A Igreja Batista tem esse nome porque ela entende que não é o batismo que salva, nós não somos melhores do que ninguém, a fé em Jesus é que salva. Mas esse apelido foi dado porque nós batizamos na água e cobrimos a pessoa na água, que vai representar o que diz Romanos capítulo 6, verso 4. Então o pessoal pode colocar o versículo aí, por favor? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, como Cristo ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também vivamos uma vida nova. Deixa o versículo aí, só para que você entenda que nós interpretamos assim, que não tem como colocar os que vão batizar numa cova, jogar terra e falar: morreu a velha Alice, e agora tira a terra, a nova Alice. Então, o batistério representa esse sepultamento. E não é o batismo que salva, mas a fé que cada um já colocou em Jesus. E o batismo é uma forma pública de dizer: eu recebo a Cristo, como João 1,12, eu entrego a minha vida porque Ele se entregou por mim, Ele veio e me resgatou. Amém? Então nós vamos pedir que todos os familiares da Alice se coloquem aqui, por favor. Eu vou pedir que tire essa cadeira aqui, Gessé, por favor. O André já veio, obrigado. Então todos os familiares da Alice, pode tirar o chinelo. Eu estou narrando tudo, cada detalhe. Gente, a água está misericórdia, só a graça. Que? Os amigos também, por favor, venham todos aqui, ficam aqui. Podem ficar aqui também, Gabriela, pode ficar aqui também. Sim, é melhor aqui para vocês verem de frente, tá bom. E aí nós vamos ficar assim para que todos possam ver. Eu acho que dali, mas eu acho que dá para ver. Os amigos também, por favor, vocês podem escolher onde ficar. Os demais vão ter mais facilidade porque a Alice foi a primeira. Alice, você pode sentar e tentar encostar seu pé assim. Junta as mãos, por favor. Alice, você crê em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Sim, eu creio. Diante da sua pública profissão de fé, autorizado por esta igreja, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Cadê a Marjorie? Pode vir, os familiares e amigos da Marjorie também. A Marjorie já está aqui. Todos os amigos da Marjorie podem vir aqui, por favor. Os familiares da Marjorie podem ficar aqui na meia-lua. Ei, Dayana, que alegria, hein? Marjorie, senta, por favor. Encosta o pé ali, por favor. Junta as mãos. Marjorie, você crê em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Eu creio. Diante da sua pública profissão de fé, autorizado por esta igreja, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Marjorie!
Ana Beatriz. Ana Beatriz e todos os amigos da Ana Beatriz e familiares, por favor, aqui. Gente, que emoção! Você pode sentar. Junta as mãos. Até o Sérgio veio. Oh, que benção! Mais conhecido como Serginho. Que benção! Ana Beatriz, você crê em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Eu creio. Diante da sua pública profissão de fé, eu, autorizado por esta igreja, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Parentes e amigos da Estherzinha. A Luísa está aí, a Luísa tem que vir aqui também, Luísa. Foi criada com a Estherzinha. Senta, por favor. Você tem que virar um pouquinho mais assim. Junta as mãos, por favor. Esther, você crê em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Sim, eu creio. Diante da sua pública profissão de fé, autorizado por esta igreja, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Está esperando. Não está esperando. Cristina, esposa do Valder, mãe dessas meninas lindas. Cristina, você vira assim, um pouco mais assim. Senta, por favor. Todos os amigos da Cristina podem vir. Pode sentar, Cristina. Junta as mãos agora, por favor. Junta as mãos. Cristina, você crê em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Sim, eu creio. Diante da sua pública profissão de fé, autorizado por esta igreja, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Chamar todos os parentes, amigos, conhecidos da Vitória. Vitória, nós vamos ter que ficar assim agora. Isso. Senta, encosta o pé ali, por favor. Os dois pés. Isso. Junte as mãos, por favor. Vitória, você crê em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Sim, eu creio.
diante da sua pública profissão de fé, autorizado por esta igreja, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Encostar os pés aqui e virar um pouquinho mais para cá. Junta as mãos. Isso. Tiago, você crê em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Sim. Diante da sua pública profissão de fé, eu, autorizado por esta igreja, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Para chegar nesse momento aqui, irmãos. Irmãos, não fazem ideia. E glória a Deus. Amém. Glória a Deus. O próximo é o Vinícius. Vinícius. E todos os familiares do Vinícius podem vir. O Marco, que vai batizar, também fica aqui, depois volta e depois volta. Os amigos do Vinícius também podem vir, familiares. – 41 anos de ministério pastoral, muito emocionado ainda. Vinícius, você vai se sentar, virado assim, encostar os pés ali. Põe a sua perna um pouquinho mais para lá. Isso. Junta as mãos. Pode juntar as mãos assim. Vinícius, você crê em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Sim, eu creio. Diante da sua pública profissão de fé, autorizado por esta igreja, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Chamar o Jaber. Gente, a Estezinho estava cheio de emoção, que nem levantando da piscina não estava conseguindo. Mas graças a Deus, voltei para o equilíbrio. É isso aí, gente. A gente tem que estar no equilíbrio, no crivo. Senta, por favor, Jaber. O Jaber é fruto do Homens de Mesa. Então vou pedir o Alessandro para vir para cá também. Alessandro, vem aí. Cadê o Alessandro? Chama o Alessandro aí, por favor, gente. Junta as mãos agora, Jaber. Cadê o Alessandro? Vem, Alessandro. Isso aqui é resultado claro, há muito tempo ele já, mas lá, uma benção. Junta as mãos. Mesa de homens. Chega aí, Alessandro. Jaber. A Larissa está aí, né? Jaber, você crê em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Sim, eu creio. Diante da sua pública profissão de fé, autorizado por esta igreja, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Luna,
Vinícius já votou? Oh, gente, alguém chama o Vinícius lá fazendo favor, que é o irmão dele, que eu queria que o irmão dele ficasse aqui também. Para ele acelerar lá um pouquinho. Deve estar trocando de roupa. E nós vamos aguentar aqui no frio um pouquinho, Marco. Gente, que alegria ver o Marco, Vinícius. O pai está... Gente, desliga o ar só um pouquinho aí, por favor. Quem puder desligar o ar. Rui, desliga todos os ares aí, por favor. Gente, quem ligou o ar não ama o pastor, viu? Desliga esse ar aí, por favor, Vinícius. Nossa, você está molhado ainda, Vinícius? Depois eu vou desligar o ar ali, vai ficar melhor. Vira um pouquinho mais para cá, assim para filmagem. Pode sentar, Marco. Coloca os pés ali. Junta as mãos, como se fosse uma oração. Um pouquinho mais afastado aqui. Marco, você crê em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Sim, eu creio. Diante da sua pública profissão de fé, autorizado por esta igreja, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
irmãos podem se acomodar. Vamos abrir Mateus capítulo 5, a partir do verso 1. E hoje é uma noite de festa, uma noite de batismos. Gente, que maravilha, né? Eu vou ter que esquentar a água mais no próximo domingo. Deu uma hipotermia lá na hora que eu fui trocar de roupa. Ai, meu pai do céu. É uma luta que eu tenho. Mas, queridos, como? As crianças, vamos chamar as crianças aqui à frente? As crianças podem vir à frente. Tia Cris vem à frente. Todo mundo do ministério com criança vem à frente. Esse aqui é o irmãozinho da Marjorie. Olha só que bênção. Eu vou pedir o Alessandro para fazer essa oração. No próximo domingo vai batizar mais um do Mesa de Homens, que é o Vinícius. Hoje foi o Jaber. Já fruto, né? Obrigado, PJ. PJ, você já pode ser considerado diácono, hein? Vamos orar, Alessandro, em favor das crianças. Assentados mesmo, levante uma de suas mãos em favor das crianças. Faça favor, Alessandro, vem até aqui. Pelas crianças. Está faltando a Aurora, o Samuel, a Gigi. Mas vamos orar então, queridos. Amém. Deus, muito obrigado, Jesus, por essa noite. Muito obrigado, Deus, por essa festa, Deus, porque com certeza existe uma festa no céu acontecendo nesse momento, Deus. Pessoas que entregaram suas vidas a Deus e manifestaram publicamente a sua fé, Deus. Uma coragem de entrega total ao Senhor, Deus. Muito obrigado, Deus, por essas crianças aqui à frente, que vão ter a sua aula na sua linguagem, desde já, Deus, começando a entender, Deus, a importância que é de ter o Senhor como Salvador das nossas vidas, Deus. Amém. Nos abençoe, Deus, como pais, a educá-los, Deus, a trazê-los na tua casa, para que desde cedo, Deus, eles possam começar a entender a importância que é desse espaço, Deus. Aqui é um espaço de 4 paredes, mas é um lugar, Deus, dedicado para a honra e glória do Teu santo e bendito nome, Deus. E nós queremos, Deus, na Tua presença soberana, nós queremos na Tua presença aqui neste momento, Deus, recebendo toda essa festa, toda essa adoração ao Senhor. Muito obrigado, Deus, continue conosco, e é no nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém, Jesus. Amém. As crianças podem ir. Essa piscina é para te batizar lá no futuro, tá bom? Gente, vamos abrir então Mateus capítulo 5, a partir do verso 1. O pessoal vai colocar ali o versículo, eu vou pedir a ajuda deles, para que coloquem ali e nós possamos acompanhar. Enquanto eles estão colocando, eu quero dizer para você o seguinte, que Jesus, ele é uma incógnita para o mundo de uma forma geral, porque Jesus, ele disse que ele perdoava pecados, e na cultura judaica, só Deus poderia perdoar pecados. Então Jesus estava se equiparando a Deus. No livro de João, o Evangelho de João, 7 vezes ele declara: eu sou o pão da vida, eu sou a ressurreição. E essa declaração, eu sou, era muito profunda teologicamente, porque somente Deus disse lá no Antigo Testamento, né? Ego eimi, o eu sou fala contigo, falando com Moisés. Então Jesus se autodeclarava Deus, e nós cremos que ele foi 100% Deus, 100% homem. Mas, de certa forma, as pessoas eruditas no mundo questionam muito a divindade de Jesus, reconhecem que ele era muito sábio, que ele era um profeta, que era um homem destacável, mas quando ele afirma ser Deus, algumas pessoas falam o seguinte: olha, mas esse homem então, ele é louco, porque falar que é Deus, ele não tem muito juízo. E queridos, os ensinamentos de Jesus, eles
declaram a divindade de Jesus. Quando Jesus, ele apresenta o sermão do monte, o sermão da montanha, é algo tão profundo, que as pessoas eruditas falam o seguinte: mas espera aí, nós nunca ouvimos, e até hoje nós nunca ouvimos um ensinamento tão profundo. A partir de hoje de manhã, na EBD, e durante esses próximos domingos, e também no CISA, nós vamos nos aprofundar nas bem-aventuranças. A palavra bem-aventurança é uma palavra que em português perde muito o significado, mas no original, ela, para nós falarmos em português o que ela significa no original, seria mais ou menos assim: uma pessoa plena, uma pessoa perdoada, uma pessoa próspera, não no sentido financeiro, mas no sentido de se sentir realizada. Então, falta vocabulário em português para dizer o significado da palavra bem-aventurança. Por isso que nós vamos estudar bastante sobre isso. Vamos ver o versículo 1 de Mateus 5, versículo 1. Quando Jesus viu aquelas multidões, subiu no monte e sentou-se. E seus discípulos chegaram perto dele. Então Jesus, ele falava para os seus seguidores, discípulos, e falava para as multidões. O sermão da montanha é um sermão que alguns entendem o seguinte: Jesus falou algo pesado e você só tem que obedecer. Dá a outra face, alguém te bateu, dá a outra face, não existe isso em lugar nenhum. Amar o seu inimigo, mas como assim? Então alguns entendem o seguinte: é lei, obedece, pronto, acabou, fecha a boca. Outros entendem que é um ideal inalcançável. Jesus colocou um ideal tão alto que ele sabe que não vamos alcançar, mas para a gente continuar tentando. Então as pessoas vão tentando entender o sermão da montanha. Mas nós entendemos que o sermão da montanha, na verdade, ele fala para os seguidores de Jesus, aqueles que querem amar Jesus, que entendem a mensagem de Jesus, porque ela é diferente de tudo aquilo que o ser humano busca desde o início da humanidade. E nós vamos ver isso nas bem-aventuranças. O que nós percebemos nesse primeiro versículo, que é claro para nós, que Jesus tinha uma didática, que Jesus tinha uma pedagogia, e que ele tinha toda uma estratégia para que as pessoas ouçam de uma forma que elas possam entender. Versículo 2, Mateus 5, 2. E ele começou a ensiná-las. Jesus disse. Todas as vezes que a Bíblia falar Jesus disse, presta atenção, toda a Bíblia é a palavra de Deus, nós cremos. Mas presta atenção naquilo que Jesus está falando. Vamos ver para o verso 3. Felizes, nessa versão, na NTLH, que é a nova tradução na linguagem de hoje, tem muita gente que fala, mas qual a melhor versão da Bíblia? Versão é o seguinte: a Bíblia foi escrita em hebraico, grego e aramaico. E todas as vezes que você vai interpretar de uma língua para outra, tem a forma como o intérprete, o conhecimento dele, que ele vai dar a conotação dele, sem perder a essência. E essa NTLH, ela é a mais simples. Se alguém está iniciando no Evangelho, ela é recomendável, porque ela não tem aquela linguagem erudita, rebuscada, e qualquer pessoa pode entender. Tem também a NVT, que é a nova versão transformadora, a NVI, nova versão internacional, e aqui eu uso que é a NAA, a nova Almeida atualizada, porque foi presente, então a gente carrega o presente, né? Gente, então vamos lá. Já colocar na NAA, o povo aqui é muito rápido. Então, lá disse felizes, aqui bem-aventurados. Vocês entendem que para dar o significado para essa palavra, muitas vezes vendo algumas versões você vai entender melhor o significado. Então, bem-aventurado os pobres de espírito. Gente,
Mas o ser humano sempre diz que quem é vencedor, quem sente bem, é aquela pessoa que sabe se impor. Aquela pessoa que parece até meio soberba. Sabe aquela pessoa que chega no ambiente e fala, cheguei. Não olha para mim não. Aquela pessoa de nariz empinado. Eu costumo dizer o seguinte, se eu tivesse a beleza da Neuza, eu seria assim também. Mas a Neuza tem um coração tão maravilhoso, né? Que ela com toda essa beleza... Não, mas não é namoro não, é namoro amizade. Vamos para o sermão. Então, queridos, o ser humano sempre valorizou essa coisa do autodestaque. Aí vem Jesus e fala o seguinte, bem-aventurados os pobres de espírito. Ele quebra, ele fala de outra coisa. Alguns entendem que pobre de espírito é no sentido financeiro, não é. Alguns entendem que pobre de espírito, você já ouviu essa expressão? Aquela pessoa não estuda, aquela pessoa não se desenvolve. Ah, por quê? Porque ela é pobre de espírito. Não é nesse sentido também não. Qual o sentido de pobre de espírito? E aí completa, porque deles é o reino dos céus. Deles é o reino dos céus. Que pobreza de espírito é essa? Queridos, nós entendemos à luz de toda a Bíblia, que aqueles que têm sede, têm fome de Deus, aqueles que percebem que sem Deus nada são necessitados de Deus, que como Agostinho vai dizer em Confissões, que a alma está tão sedenta, tão cheia de vontade, que Deus nos criou voltados para Ele, mas o pecado nos afastou, mas a nossa alma continua de todo ser humano, clamando por algo, que às vezes a pessoa pensa que é o dinheiro, a realização pessoal, mas Agostinho vai dizer que essa alma só encontra razão, propósito, quando repousa em Cristo. Para ser alguém do reino de Deus, primeiro passo é ser pobre de espírito no sentido de Deus. Há um vazio dentro de mim que só pode ser preenchido por Jesus. Nada satisfaz. Eu sou pobre de Deus, mas Ele me enriquece com a graça dele. A graça irresistível, incomparável dele. Incomparável dele. Graça, eu não mereço. Enquanto todas as religiões falam o seguinte, você tem que lutar, você tem que fazer boas obras, você tem que mostrar que você é bom. Jesus fala o seguinte, você tem que mostrar, entender o quanto você está perdido, o quanto pecador você é, para você entender a extensão do perdão. Nós fazemos boas obras não para conquistar a bondade de Deus, porque nunca vamos conseguir. Nós fazemos boas obras porque a bondade de Deus nos alcançou, porque somos pobres de espírito. Mas nós vamos entender cada um desses pontos a partir de hoje. Hoje nós vamos dar um panorama geral. Vamos para o verso 4. Verso 4. Bem-aventurados os que choram. Gente, mas quando você vê alguém chorando, você tem dó dessa pessoa. Quando você vê alguém chorando, parece alguma coisa de derrota. Claro, tem pessoas que choram por vitória, mas o choro em si, para nós, parece algo que não é tanto assim de alguém vencedor, pelo menos naquele momento. Aí Jesus fala, felizes, imaginem vocês, Jesus reunindo a multidão, os discípulos, no monte, falando, felizes os que choram. Um olha para o outro e fala assim, como? O quê? Os que choram, porque eles serão consolados. Alguém aqui já chorou? Tem um bebê chorando, né? Todos nós já choramos. Eu não sei o que fez você chorar.
Eu não sei como foi o choro na sua vida, mas eu sei que Ele é poderoso para enxugar dos nossos olhos toda lágrima. E eu sei que Ele é poderoso para consolar o seu coração, que ninguém consegue. Mas Jesus traz a paz para você. Então por isso que Ele fala, felizes que choram. Por que felizes? Porque eles serão consolados pelo próprio Deus. Todas as vezes que você chorar, todas as vezes que você ficar em desespero, saiba que Jesus, Ele consola você. Vamos para o verso 5. Bem-aventurados os mansos. Gente, na nossa cultura, manso o que é? Não fala. Não fala. Na nossa cultura, o que significa manso? Mas vamos tirar dessa coisa que nós pensamos que não é muito boa. Mas quando a gente fala assim, aquela pessoa é muito mansa, a gente está dizendo assim, aquela pessoa é bobinha. Aquela pessoa é muito bobinha. O pessoal pisa nela e ela... Mas manso aqui, o significado é o seguinte, presta atenção. É um cavalo selvagem, tem uma força descomunal. Mas é um cavalo agora domado. É força sob controle. Quantas coisas acontecem na minha vida e na sua que você perde o controle? É natural. Nós não gostamos de injustiça. Perdemos o controle. É comum. Mas aí nós buscamos em Deus o equilíbrio. Nós buscamos o equilíbrio. Então, manso aqui é alguém que é forte, mas busca o autocontrole. E diz o seguinte, porque herdarão a terra. Significa que são aqueles que conquistam. Conquista família, conquista emprego, conquista igreja, no sentido de comunhão. Mas uma pessoa que não é mansa, ela perde emprego, perde escola, perde estudo, perde família, só sai perdendo. E a gente pensa que para conquistar a gente tem que ser bravo, que a gente tem que ser na gritaria. Aí vem Jesus com um discurso totalmente diferente. É paradoxal, né? Totalmente diferente. É aquele que tem um domínio. Aquele que tem um controle de si mesmo. Consegue, eu costumo dizer, consegue dominar o samurai, um guerreiro que tem dentro de você. Uma guerreira. No sentido de, vamos ver o verso 6. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Nenhum de nós gosta de injustiça. Nenhum de nós gosta de ser caluniado, de ter suspeição em relação a nós, nenhum de nós. Aí Jesus fala que feliz é aqueles que têm fome e sede de justiça. Porque as pessoas podem se voltar contra mim, contra você. As pessoas podem se levantar contra... As pessoas são pecadoras, vão errar com você. E muitas vezes você vai falar assim, Deus, eu estou com sede de justiça. E às vezes você fala assim, Deus, eu estou quase fazendo justiça com as próprias mãos. Aí vem o manso primeiro. E aí Jesus vai dizer, bem-aventurado, você que está com fome, com sede de justiça, porque você será saciado. Gente, que coisa tremenda, ser saciado, satisfeito. O juiz no fórum não decidiu a meu favor, a minha família não me entendeu, a igreja não me entende, mas tem alguém que sacia a sua sede, a sua fome de justiça. E esse alguém é Jesus. É Jesus. É Jesus. Jesus. Se você está sendo injustiçado, Jesus sabe o que você está passando. Porque não existe nenhuma dor, nenhuma decepção, minha e sua,
que seja maior aquela que ele passou. Porque Jesus assumiu tudo isso, juntando de todos nós nele. Às vezes você pensa o seguinte: isso só acontece comigo? Só eu tenho esse sentimento? Parece que o inferno se levanta contra mim, é só comigo? Você nunca sofreu mais do que o que Jesus já sofreu por você. Verso 7. Bem-aventurados os misericordiosos. Gente, misericórdia aqui está associada ao perdão. O Pai Nosso é muito conhecido e o Brasil inteiro conhece e cita o Pai Nosso. Só que uma parte do Pai Nosso fala o seguinte: perdoa as nossas ofensas como é que é, gente? Porque nós perdoamos a quem? Então, perdoa as nossas ofensas como? Da mesma maneira. Gente, no Brasil ninguém vai ser perdoado, então. Quem já foi ofendido aqui, não levanta a mão. Mas muito ofendido mesmo, não é pouco não, não levanta a mão. Nenhuma ofensa que você já recebeu é maior do que a ofensa que eu e você fizemos com Deus. Porque Deus é santo, é puro, nós pecamos, nos afastamos dele, mas ele nos ama, nos perdoa e nos recebe. Deus usa de misericórdia. Jesus vai contar uma parábola de um homem que devia uma dívida de um país, que era impagável. Aquele homem, se não pagasse, seria preso, os filhos escravos, não tinha como resolver o problema dele. O credor, aquele pelo qual ele devia, disse o seguinte: eu te perdoo. Dá para imaginar a alegria? Ah, glória a Deus! Aí ele encontra um outro que devia para ele, eu estou só adaptando aqui, viu gente? Uns R$500, que de repente é muito também, mas não se compara com a dívida que ele tinha. Da mesma forma, esse de R$500 pede para ele: perdão, não me leve preso, não leve meus filhos como escravos. E o que ele faz? Já fui perdoado muito, o que custa agora eu perdoar R$500, não é verdade? Ele fala: não, agora você vai ter que me pagar, e vou te lançar na cadeia. Foi isso que ele fez, seus filhos vão ser levados escravos. Aí Jesus diz o seguinte, que o credor anterior ficou sabendo e disse: agora ele vai ver. E mandou os verdugos na casa dele. Sabe quem são os verdugos? Os cobradores. Mas essa palavra no original quer dizer também demônios. Gente, é muito pesado. Quando você não perdoa, você está sendo cobrado. E não é por Deus não, atormentando você. É muito pesado. E aqui está dizendo: felizes aqueles que são misericordiosos. Eu sei que é difícil, porque quem vai receber perdão nunca mereceu esse perdão, assim como você também não mereceu. Então, bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. E eu digo o seguinte: só pode perdoar quem entendeu o perdão de Deus. É difícil, não é fácil. Você já parou para pensar que foi difícil para Deus perdoar você? Qual a forma? Houve um prejuízo para Deus, porque alguém teve que pagar no meu e no seu lugar, e quem pagou? Jesus, na cruz. Então, para perdoar, há um prejuízo, mas o ganho é maior. Você não fica carregando alguém algemado com você para sempre. Você não toma veneno esperando que a outra pessoa morra. Você não fala o seguinte: me fizeram mal lá atrás, e carrega aquilo para sempre, porque o que fizeram com você é sério, dolorido, doeu, mas já fizeram. A partir dali, não é mais aquilo que fizeram,
mas o que você faz com você daquilo que fizeram. E você não merece esse tratamento que você está dando a você. Libera perdão, misericórdia. E alcança a misericórdia de Deus. Verso 8. Bem-aventurados os pacificadores. Gente, onde estão os pacificadores? Nós estamos vendo os guerreiros, né? Gente provocando confusão. Você ficou sabendo o quê? O que falaram de você? O quê? Gente, está faltando pacificador nas famílias, no trabalho, na escola, na igreja. Está faltando pacificador. Gente para colocar fogo e dizer, ó, você viu e tal. Tem muito. Os peacemakers estão sumidos. E Jesus fala, bem-aventurados os pacificadores, porque, volta o versículo lá. Nós trocamos, nós somos por 9, não tem problema. Porque serão chamados o quê? Filhos de Deus. Deus ama quem é pacificador. Vamos voltar para o 8 agora, para nós concluirmos. Bem-aventurados os limpos de coração. Nós entendemos aqui um processo. Alguém que está em processo e progredindo na fé em Jesus. A pureza de coração. Só Jesus pode limpar o seu coração. Permita que Ele limpe, porque você verá a Deus. Ainda tem o 10 ainda. Vamos lá, o 10 e o 11. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Mas estou fazendo tudo certo, mesmo assim o pessoal se levanta? Porque deles é o reino dos céus. E o bem-aventurados, agora o 11, por favor. Bem-aventurados são vocês. Jesus ele falava no geral, agora ele fala mais no tete a tete. Bem-aventurados são vocês, quando por minha causa os insultarem. Sabe o que nos fere? Não é por fazer o que é certo, ou fazer o que Cristo quer, ou por causa de Jesus, mas é porque o nosso ego é ferido. Aí nós ficamos revoltados. Mas Jesus fala o seguinte, bem-aventurados vocês, quando por minha causa os insultarem e os perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vocês. Todo mal contra vocês. E vamos o 12? Alegrem-se, exultem, porque grande é a recompensa. Algumas versões falam galardão nos céus, pois assim perseguiram todos que andaram com Deus antes de nós. Levante sua cabeça, e Deus tem algo muito maior, muito mais abençoador para a sua vida. Não se sinta derrotado, mas agraciado, feliz, abençoado, porque a razão, quem provoca essa razão de sentir pleno, feliz, é Jesus. Não vai ser uma enfermidade, não vai ser um problema, não vai ser nada que vai derrotar você. Porque não é pela sua força, é pela ação de Jesus na sua vida.